E aí pessoal, eu vou usar esse simulador aqui do FET, como vocês podem observar, né? Vou apresentar um pouco sobre eletrodinâmica, comparar aqui, por exemplo, circuitos em série, em paralelo, como é que fica, né? Vou começar aqui a montar um circuito simples, a começar de uma bateria de 9 volts, uma lâmpada para ser acendida, um interruptor para ligar e desligar o circuito, fios. Primeiro, somente essa lâmpada aqui. Fecho aqui a chave então. Vamos medir aqui a tensão em alguns pontos, né? Bateria de 9 volts está aqui perfeitamente. Qualquer lugar do fio vai dar isso aqui, considerando uma situação ideal na qual o fio não possui resistência. Então, um único circuito, mesma tensão em qualquer ponto. E a corrente elétrica? Já que é o único circuito, a corrente elétrica é a mesma em qualquer ponto, 0,90 A. Só para fazer uma estimativa rápida, como é que eu chego a esse valor? Ora, se a tensão é 9 e a corrente é 0,9 A, usando a fórmula do Rouy, que é R igual resistência, né? Tensão sobre corrente elétrica, dividindo pelo outro, vai chegar a 10. 10 o que? Ohms. Os valores confirmam que é a resposta. Agora vamos na vida real, como é que é? Será que é tudo 0 ohms? Não. Olha o que acontece. Existe uma resistência da bateria. À medida que a bateria vai acabando, com o que acabando? Ela vai oxidando, aumentando a resistência interna dela. Então a lâmpada vai perdendo brilho com o tempo, ok? A tensão liberada dela vai ser menor por conta disso. A força eletromotriz não deixa de ser 9 não, mas os terminais ficam abaixo de 9 por causa da resistência interna gerada. E o fio? O fio não é 0 ohms, gente. À medida que eu tenho fios mais oxidados, fios mais longos, eu tenho maior resistência nos fios, diminuindo o brilho. Olha já o que aconteceu com a corrente elétrica, diminuiu. Mas tá bom. Agora vamos aqui num cenário ideal de novo. Volto aqui. Vamos montar o seguinte agora. Comparar o circuito em série e em paralelo. Vou colocar aqui umas lâmpadas. Eu vou abrir e fechar o circuito. Não, esse fio não era aqui. Ah, tem uma tesourinha aqui. Beleza. Aí o interruptor aqui para abrir ou fechar esse circuito a hora que eu quiser. Um fio. Outro interruptor. Recolher aqui um pouquinho, né? Vou colocar uma lâmpada só dessa vez aqui. Aqui. Fecha cá. Outra lâmpada aqui. Mais um interruptor. Passa o fio daqui até aqui. Finaliza o circuito. Vou colocar um interruptor do outro lado. Mais fios. Aqui até aqui. E por fim, aqui até aqui. Fecha o circuito, o que acontece? Nada acendeu. Não está passando corrente. Olha, cadê? Zero. Fecha esse primeiro. Veja, gente, que a corrente não movimenta daqui para cima, porque está em aberto o circuito. Olha o brilho da lâmpada. Medindo a corrente aqui, ó, 0,9 A. Fecho aqui. Individualmente, ó, 0,9 A, 0,9 A. Mas quando eu coloco aqui, 1,8 A, o dobro da corrente, porque elas se somam. Individualmente dá 0,9, só que é exigido dessa fonte a soma total, ok?
Agora vamos fechar esse circuito, o que vai acontecer? Veja que está se movimentando mais lento, então a corrente é mais lenta entre uma lâmpada e outra, ó, a metade. Mas no circuito, então temos a metade, ok? E o brilho da lâmpada é dividido, no entanto, ok? Diminui significantemente o brilho das lâmpadas. E claro, e se queimar uma lâmpada aqui, o que acontece? As outras continuam funcionando porque os circuitos estão paralelos entre si, não tem problema. Interrompeu aqui a corrente elétrica, continua a passar para outra parte normalmente. E se queimar de repente essa? Não tem problema, vai continuar fornecendo aqui em cima. Agora podemos simular o seguinte, que agora que faltou, agora parou geral, não é? E se uma lâmpada vier a queimar aqui, ou partir o fio aqui, o que vai acontecer? Se uma dessas lâmpadas sair de cena, queimar, a outra não vai funcionar, porque a energia ela vai passar por uma e depois por outra, em série. Em série tende a sair. Além de dividir a carga, também vai acontecer o seguinte, se uma vier falhar, a outra não vai ser acionada. Vai interromper por aí. Então, zero de corrente elétrica. Eu posso acionar os outros. Veja que o brilho da lâmpada não modifica por causa disso. Mas o que acontece quando eu ligo tudo? Vai somar toda a corrente elétrica. Olha só como é que passa mais rápido os elétrons aqui embaixo. Chega nesse ponto, é dividido. Parte vai alimentar esse circuito e parte continua. Parte alimenta esse circuito e parte continua. Aqui é exigido menos, se vocês repararem. A metade da corrente. E se eu colocar de repente agora um resistor, o resistor serve para limitar então um pouco da corrente elétrica. Vamos colocar um resistor aqui, juntar. Veja aí agora, ó. Aqui está marcando 0,90, vai marcar metade, porque esse resistor, o valor dele é igual ao da lâmpada, 10 ohms. É como se fossem duas lâmpadas aqui ligadas. E uma não dá para ver o brilho como se fosse. Claro que o resistor não tem nada de brilho de lâmpada não. Mas veja que interessante. Claro, e na realidade, esse fio não vai ter 0 ohms, vai ter alguma coisa a mais. Só que o comportamento dessas lâmpadas e resistor vai ser proporcional, certo? Eu posso enxergar o circuito dessa forma também, em forma de simbologia. Aqui é a simbologia de uma fonte, onde que o menorzinho é o negativo, o maior é o positivo. Ok? Aqui vale ressaltar outra coisa também. E o sentido da corrente elétrica é qual, na verdade? O elétron é negativo, então ele sai do polo negativo e migra para o polo positivo, é o sentido real da corrente. Só que por causa de questões históricas, o sentido convencional ele indica o contrário, isso aqui não é o sentido do elétron, isso aqui na verdade é a contramão do elétron. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenham entendido. É uma ferramenta muito legal esse kit de construção de circuito de corrente contínua. Aqui está no inglês Direct Current, que é a tradução livre para corrente contínua. É aquela na qual os elétrons seguem enfileirados no sentido orientado.